E aí, vidas boas? Bom, a gente tá para ver aqui o conteúdo do primeiro ano. Eu estou com o livro de história. Eu quero que vocês abram aí na página de número 67, porque assim, eu já estou para enviar a atividade do segundo bimestre para vocês, que é do capítulo 5. Mas, assim, não é interessante a gente mandar uma atividade sem explicar o conteúdo. E a gente sabe que, assim, quando a gente procura vídeos na internet, tem vídeos bons, interessantes, mas como a gente está concentrado no currículo aqui do livro, então fica muito complicado. A gente teria que baixar vários vídeos para poder conseguir mostrar todos os conteúdos que estão no livro. E vocês têm que se lembrar que vocês estão se preparando para Enem, porque esse conteúdo do primeiro ano vocês não verão mais no segundo e não verão mais no terceiro. Então vocês precisam aprender esse conteúdo agora. Certo? Então a gente vai trabalhar agora a África, egípcios e cuxitas, a partir do capítulo 5. Eu quero que vocês abram um livro aí na página 67, para você ir acompanhando o texto. O nosso primeiro texto é o que fala do Antigo Egito. Nesse primeiro texto, o autor Gilberto Coutrinho ele vai tratar do seguinte: ele vai dizer que o Egito foi construído em torno de um rio, que é o rio Nilo, assim como aconteceu com a Mesopotâmia, que ficava entre o rio Tigre e o Eufrates. Todas as demais civilizações, as grandes civilizações da antiguidade, elas foram formadas perto de rios. A gente já viu anteriormente a questão da Revolução Neolítica, né, quando eles desenvolveram a agricultura. E por conta da agricultura, eles tiveram que sobreviver próximo aonde havia água. Pois bem, o que é que vai acontecer com o Egito? Ele vai surgir perto do rio Nilo. Só que é o seguinte, o Nilo era um rio que em épocas chuvosas ele enchia muito. E isso tinha um lado positivo e o lado negativo para os egípcios. Você vai ver aí na página 67 que ele vai dizer que na época das cheias e das inundações, está aí no segundo parágrafo, na época das cheias, as águas do Nilo inundavam as suas margens, depositando no solo grande quantidade de humus, que é uma substância fertilizante composta de terra e grande quantidade de matéria orgânica em decomposição. Então aí é um nutriente para a terra, acumulado em seu leito. Então ele quer dizer o seguinte, que era muito bom para o solo do Egito quando havia essas inundações, porque com a inundação do solo vinha o humus, então a terra ficava fertilizada naturalmente, então ela ficava propícia para o plantio e ficava muito bom para a agricultura. Porém, quando a cheia era grande demais, o que era que acontecia? As águas avançavam muito a ponto de destruir tudo, destruir as construções, as casas, enfim, era uma complicação para a vida dos egípcios. Ou eles moravam longe demais, e aí complicava a vida deles, na hora de fazer os plantios, ou eles moravam perto demais e ficavam se arriscando na época da cheia, eles perderem tudo. Pois bem, então o lado positivo das cheias, das inundações, era a fertilização natural do solo. O lado negativo era que essas cheias poderiam destruir tudo o que eles haviam construído. Bom, o fato é que, por conta dessas inundações, o Egito era considerado uma terra extremamente fértil, né? Muitas pessoas no Egito Antigo comparavam o Egito a um oásis, né? Porque o que é um oásis? É um local verde, fértil, que dá muito fruto no meio do deserto, no meio do nada. Então o Egito era comparado a uma espécie de oásis. Heródoto, que é um antigo historiador, que visitou o Egito, ele era grego, ele disse que ele chamava a dádiva do Nilo, ou seja, era um presente dos deuses, digamos assim. Bom, a questão é que é o seguinte, o fato de as águas avançarem é que fazia com que eles tiveram que desenvolver tecnologias e construir diques, barragens,
e canais, os famosos canais egípcios. Para quê? Para não deixar a água avançar. Só que essas obras eram faraônicas, eram obras gigantescas que envolviam milhões de pessoas. Era uma coisa muito grande. Afinal, você dominar um rio enorme não é uma tarefa muito fácil, principalmente para a antiguidade. Então, vai ser justamente por causa desse desenvolvimento tecnológico, deles conseguirem dominar as águas do Nilo, é que eles vão conseguir não só ter a terra mais próxima do rio fertilizada, como a terra mais distante também vai ficar mais fertilizada, porque eles vão conseguir dominar a água, de maneira que as águas, quando vão aumentando os seus níveis, elas vão se escoando pelos canais, e aí consegue se irrigar uma parte lá bem mais distante, sem destruir pelo caminho as casas e as vilas que estão sendo construídas. Agora vá lá para a página 68. Bom, aqui ele vai falar do Alto e do Baixo Egito. Porque ele vai dizer o seguinte, que justamente por conta dessa união dos egípcios para construir essas edificações, nesses diques, essas barragens, esses canais, é que eles vão ter que começar a se organizar em pequenos grupos, pequenas vilas, né? No começo eles se organizavam em clãs, chamados nomos, ou seja, eram famílias, na verdade. E esse pessoal, aos poucos, eles vão sentindo a necessidade de juntar essas famílias para ter mais gente, para trabalhar em prol de todo mundo. Era uma coisa pública, né? Esses canais eram uma coisa que ia beneficiar todo mundo. E aí, à medida que eles foram formando essas vilas foram se organizando e formando dois reinos principais. Então você vai ter o Baixo Egito, está aí na página 68, situado ao norte, na região mais próxima do mar Mediterrâneo, onde o rio Nilo forma um grande delta. O delta ele parece um bumerangue, né, de terras muito férteis. Então, se você olhar no mapa, é como se fosse o desenho de um bumerangue, e ali é um mapa de terreno fértil em torno do Nilo. Isso é o Baixo Egito, que fica no norte. É uma coisa interessante, né? O Baixo Egito no norte e o Alto Egito no sul. Então, o Alto Egito, situado no sul do delta, a partir da cidade de Mênfis, onde as terras férteis constituíam uma estreita faixa ao longo do rio. Nas áreas não atingidas pelas enchentes, o solo era árido. Ou seja, eles dependiam completamente do Nilo para ter algum tipo de fertilidade para a agricultura. Bom, aí você tem a unificação dos reinos, aí na página 68, que foi por volta de 3.100 anos antes de Cristo. Os governadores do Alto Egito conquistaram o Baixo Egito. Os dois reinos passaram a ser comandados por um rei só. E como ele agora está comandando os dois reinos, então ele vai receber um título maior, que é o de faraó, né? Segundo a tradição, Menes teria fundado a primeira dinastia de faraós. Os primeiros faraós usavam uma coroa dupla, simbolizando que eram os reis do Alto e Baixo Egito. A unificação tornou o faraó senhor da grande casa do Egito. Então era uma coroa. Antes tinha uma coroa, um rei usava uma coroa externa e outro rei usava uma coroa mais fininha. E eles encaixaram uma na outra. O faraó ele passou a usar essa coroa dupla, uma encaixada na outra, simbolizando que ele era o rei de todo o Egito, dos dois reinos, do Baixo Egito e do Alto Egito. Pois bem, ainda na página 68, eu vou dividir essa aula de Egito em 4 partes, que vai ser, a primeira parte é essa que eu estou falando agora, Egito Antigo. A segunda vai ser sobre a sociedade, como se organizavam os grupos sociais. A terceira vai ser a questão da cultura, né, como é que funcionava a religião, a relação com a morte, produção artística, a escrita, enfim. E por fim tem o reino de Cush, né, que também é um reino ao sul do Nilo, tem essa ligação com o Egito, mas na verdade é porque faz parte da África, como o Egito é na África. Bom, então vamos concluir essa primeira etapa aqui agora. Então você tem o período dinástico dividido em 3 impérios. Você tem o Antigo Império, que vai ser de 2600 a 2040 a.C., o Médio Império, que vai de 2040 a 1550 a.C., e o Novo Império, que vai de 1550 até 1070 a.C. Então, a primeira coisa que você tem que perceber é que o tempo era contado
em ordem decrescente, antes de Cristo. Então você tem 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Aí quando chega em Cristo, aí 2, 3, 4, 5, 6 e aí vai. Então até Cristo é contado em ordem decrescente. Bom, então no decorrer de mais de 3.000 anos de história registrada, o Egito alternou períodos de centralização e descentralização de poder político. Está na página 68, no texto Período Dinástico. Atravessou períodos de prosperidade e fases de crise econômica, guerras internas e invasões. Os egiptólogos costumam dividir a história do Egito Antigo em diversos períodos. Então você tem aqui esses três, né? O Antigo, o Médio e o Novo Império. Bom, vamos falar do Antigo Império. A capital do país era Mênfis. Houve forte centralização política com os faraós e a montagem de uma eficiente estrutura administrativa. Foram construídas grandes pirâmides, como a dos faraós Kelps, Khafre e Miquerinos, quarta dinastia, por volta de 2150 e 2040 a.C. Os faraós perderam poder para os governantes das províncias. O final desse período foi marcado por descentralização do poder, distúrbios sociais e instabilidade política. Então, durante o Antigo Império, no começo você vai ter centralização do poder e no final o poder vai ser descentralizado. Você vai ter também durante esse período as grandes construções das pirâmides, né, pelos faraós Kelps, Khafre e Miquerinos. Bom, aí vem o Médio Império. Representantes da nobreza de Tebas, que era uma cidade no Egito, né, conseguiram reprimir as revoltas locais dos governantes das províncias, e os faraós recuperaram e centralizaram o poder. Esse período se caracterizou por estabilidade política, prosperidade econômica. Por volta de 1750 a.C., a região norte do país foi invadida pelos Hyksos, povo de origem asiática, que estabeleceram capital em Avares. Os Hyksos detinham tecnologia militar superior à dos egípcios, utilizavam o cavalo em carros de combate e armas de bronze. Permaneceram quase 2 séculos no Egito. Então você vai ter o seguinte: primeiro, os representantes da nobreza de Tebas vão reprimir as revoltas e vão conseguir centralizar o poder. Mas logo em seguida eles vão perder o poder para os Hyksos, que era um povo que vinha lá da região da Ásia. Bom, durante 200 anos os Hyksos vão dominar o Egito. Então esse é mais ou menos um resumo do Médio Império. E por fim o Novo Império, que a nobreza de Tebas conseguiu novamente restaurar a unidade política do Egito. Houve a expulsão dos Hyksos, época de apogeu econômico, refinamento artístico e grande expansão militar do Egito. O final desse período foi marcado por uma série de problemas: revoltas, perdas territoriais, más colheitas e fome. Bom, então Tebas, que era uma cidade muito importante no Egito, pela segunda vez vai retomar o poder. Dessa vez vai expulsar os Hyksos e vai conseguir organizar o exército, né, apesar de revoltas e de perdas territoriais, enfim, alguns problemas que vão enfrentar, que é normal de qualquer civilização. Bom, e para finalizar, nós temos o declínio do Egito, aí também na página 68, que diz que depois do século XII a.C., o Egito foi sucessivamente invadido por diferentes povos. Historiadores indicam, por exemplo, que em 713 a.C. o Egito foi unido ao reino de Cush, que a gente vai estudar lá no final. Por quase um século, os reis cuxitas, chamados faraós negros, governaram de maneira unificada a Núbia e o Egito. Posteriormente, em 670 a.C., chegaram os assírios, que dominaram o território egípcio por 8 anos. Após se libertarem dos assírios, os egípcios iniciaram uma fase de recuperação econômica e cultural, conhecida como Renascimento Saíta, por ter sido impulsionado pelos soberanos da cidade de Sais. Contudo, a prosperidade não foi duradoura. Em 525 a.C., o Egito foi conquistado pelos persas. Quase 2 séculos depois, foi a vez dos macedônios, comandados por Alexandre Magno, que chegaram e derrotaram os persas. Finalmente, em 30 a.C., o Egito foi dominado pelos romanos, encerrando a civilização egípcia da maneira como era conhecida até então. Bom, então como é que foi que declinou, como é que aos poucos o Egito foi acabando no sentido daquela dinastia, né, daquela forma de monarquia
que eles tinham, Faraó, e toda a organização social que a gente vai ver agora na próxima aula, no próximo vídeo. Bom, então, primeiramente, durante muito tempo o Egito foi invadido por diversos povos, inclusive por povos vindos da região da Núbia, que é uma região também da África, que é justamente o reino de Cush, que a gente vai estudar no quarto vídeo desse capítulo. Bom, eles foram dominados pelos assírios, depois houve uma recuperação econômica, cultural, tal. Então o povo saíta vai impulsionar esse desenvolvimento no Egito, mas isso não foi uma coisa duradoura, porque muitas guerras continuaram. Depois dos assírios entraram os persas, depois dos persas entraram os macedônios, e depois dos macedônios entraram os romanos, e aí vem o Império Romano e acabou. O Egito nunca mais vai ter faraó, então encerrou aquele tipo de organização política que eles tinham até então. Bom, então esse é o primeiro vídeo. A gente tem um resumo da página 67, 68. Fique atento, se preciso for, assista novamente e acompanhe o restante do capítulo. Lembre, isso é conteúdo de Enem. Então isso aqui é uma coisa de extrema importância para vocês, tá certo? Então, galerinha, até o próximo vídeo. Tchauzinho.